Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, pastor Reginaldo, e mais um capítulo, o último capítulo do Evangelho de Marcos, a leitura do capítulo inteiro e depois uma meditação para que a gente possa ler a Bíblia toda, meditando sobre ela toda. Já temos uma playlist do Evangelho de Mateus aqui no canal. E agora, a partir de hoje, teremos a playlist de todo o Evangelho de Marcos aqui no canal. Se você puder depois, gostando, curtir, compartilhar, eu agradeço muito. E se você puder também se inscrever no canal, considerar fazê-lo, eu vou ficar muito honrado. Pai amado, Pai querido, dê-nos a Tua palavra para que nós possamos entender um pouquinho mais e viver melhor, seguindo as Suas instruções e Te amando todos os dias. Amém. Vamos à palavra de Deus? Marcos capítulo 16. Diz assim a palavra: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse a elas: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E, indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Foi recebido no céu e assentou-se à destra
de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo anterior, as autoridades denunciaram Jesus por traição, lembra disso? Entregaram Jesus a Pilatos. Barrabás, que era um terrorista, surge na cena e, para que se cumprisse a Escritura, o povo perdoa Barrabás e condena Jesus. Jesus, então, foi sentenciado à morte de acordo com a vontade de Deus. Foi amarrado, conduzido para a cidade, o entregaram a Pilatos para os açoites e para a execução. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia, era um governador severo que desprezava os judeus. Era algo assim, muito interessante, ele desprezava os judeus. E ele então insiste ali, mas os judeus gritavam: crucifica, crucifica, crucifica Jesus. E Jesus foi crucificado, foi morto e foi sepultado. E no domingo de manhã, a gente vai ver, no capítulo 16, esse capítulo, a ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. 3 dias após a sua morte, como havia dito. Novamente, uma coisa muito interessante, as mulheres têm um papel fundamental no ministério, no relacionamento com Jesus, sendo as primeiras a receberem as boas novas. E Maria Madalena, a primeira a vê-lo ressurreto. A incredulidade ainda estava em seus discípulos, que o viram morrer, de longe, escondidos, com medo. Jesus então se apresenta aos 11 e lhes repreende pela falta de fé. Os comissiona ao ir de pregar o Evangelho e dá autoridade a eles para realizar obras maiores do que aquele mesmo realizou. Após isso, Jesus ascende aos céus, subindo em meio às nuvens, assentando-se à destra de Deus, de onde virá para julgar as nações e os reis da terra. Hosana nas alturas. Aleluia. Eu gostaria de chamar a tua atenção, porque a palavra de Deus, ela é clara. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho, esse Jesus, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a minha pergunta a você é: você crê? A morte, o sofrimento, as dores, o peso do pecado nos ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo moldaram e levaram Jesus a se tornar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, citado lá em Apocalipse. As mulheres presentes no seu ministério foram agraciadas a saber e ver, antes de todos, o Mestre que voltou da morte. Jesus venceu a morte, rasgou o véu, trouxe intimidade eterna no relacionamento com Deus. Não há mais separação, o sacrifício perfeito já foi entregue. Há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, há esperança para toda a humanidade. Mas isso faz com que uma pergunta ecoe aí nos seus ouvidos, penetre no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Você deseja ardentemente ser salvo da morte, do inferno e viver com todos os salvos eternamente na presença de Deus, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra? Sim ou não? Porque se você desejar, é isso que hoje Ele veio te oferecer.
sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todos, mas ele só é eficiente para salvar os que creem. E se você crer, que Jesus ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, e você crê que esse sacrifício dele, através do seu sangue, lava os seus pecados, dos quais você se arrependeu, até mesmo daqueles que você ainda vai praticar. E esse sacrifício, pela fé, é suficiente para fazer você receber a vida eterna. E você declarar que o Senhor é Deus, que Jesus é seu Salvador e que o Espírito Santo toca e habita em você. Você será salvo. Você crê. Você quer Jesus. Então diga: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. De todos eu me arrependo. Me prostro diante de Ti. Creio na salvação eterna vinda de Ti através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Está à direita do Pai agora, junto aqui comigo. Eu peço perdão. Sela-me com Teu Santo Espírito. Encha-me com a Tua presença. Eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, não importa o que acontecer de agora para frente. Se você quer isso para a sua vida de forma eterna, não importa o que acontecer de agora para frente. A sua salvação está garantida. Um grande abraço, Deus te abençoe grandemente e até amanhã com mais um livro da Palavra de Deus, capítulo por capítulo, dia por dia. E a gente vai aprendendo juntos e vivendo na presença de Deus juntos, dia a dia. Um abraço, Deus te abençoe grandemente e até amanhã.